Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam reinar em nossos corações. Amém? Convido você, eu sei que você já orou no início, talvez durante os louvores, mas eu convido você a mais uma vez orar. Amém? Una-se comigo em oração. Baixe a cabeça, feche os olhos. Nosso Deus e nosso Pai, ó Pai, que o que foi dito, o que foi desejado, o que de certa forma, Senhor, foi intercedido aqui na saudação, para que a Tua paz, para que a Tua graça reine em nosso coração, o que foi dito possa assim acontecer. Que nesse lugar só se acha a Tua paz, a Tua graça. E que ela, Senhor, esteja nesse exato momento, assim é o nosso desejo, pousando em cada coração. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos da Tua palavra, da Tua edificação, da Tua graça, em forma, Senhor, de mensagem. Olha para nós e fala ao nosso coração, apesar de nós. Esse é o nosso pedido. E também nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Hoje nós estaremos encerrando a exposição do capítulo 2. Por isso, os versículos de nossa meditação serão 13, 14, 15, 16 e 17. O último versículo do capítulo 2. Nós começamos há duas quartas-feiras atrás, o capítulo 2. E nesse capítulo, como ficou claro, nós tratamos da questão da segunda vinda de Cristo Jesus, ou se você preferir, a vinda de Cristo Jesus, como diz no versículo de número 1 do capítulo 2, ou o retorno de Cristo Jesus. E os versículos dessa noite representam a conclusão do que Paulo vinha falando, ou seja, do assunto da segunda vinda de Cristo Jesus. Você que porventura não esteve aqui nessas quartas-feiras em que nós começamos a expor o capítulo de número 2, você encontrará essas mensagens no canal Nacélio Santos, no YouTube, tá? E você irá ficar inteirado ou inteirada de tudo que foi falado nesse capítulo de número 2. Ok? Então, como nós íamos falando, chegamos à conclusão da exortação de Paulo à perseverança no ensino entregue aos Tessalonicenses. Paulo, nesse capítulo de número 2, ele exorta os Tessalonicenses a perseverarem firmes, vigilantes, no ensino em que ele deu relacionado à segunda vinda de Cristo Jesus. E o próprio Paulo se encarregou de reafirmar nesse capítulo tal doutrina.
doutrina da segunda vinda de Cristo Jesus. E não somente reafirmar a doutrina da segunda vinda de Cristo Jesus, mas também esclarecer mais ainda alguns pontos relacionados a tal doutrina. E na ocasião do esclarecimento, da reafirmação, também exortar os tessalonicenses com relação aos falsos ensinos que estavam circulando no meio da igreja tessalonicenses, uma espécie de distorção da doutrina apostólica da segunda vinda de Cristo Jesus. E nessa ocasião, desses versículos que nós iremos meditar, desses últimos 5 versículos do capítulo 2, Paulo ele vai agradecer a Deus pelos tessalonicenses. E na ocasião do agradecimento, ele também não perde a oportunidade para exortá-los mais uma vez a perseverarem no ensino em que ele entregou a eles, relacionado à segunda vinda de Cristo Jesus. Amém? Então, será sob essa perspectiva ou esse contexto que nós iremos meditar nessa noite. Muito bem, eu gostaria de nesse exato momento fazer uma leitura do texto com os irmãos, e em seguida nós iremos passo a passo, minuciosamente, fazendo aqui a exposição e meditando no texto proposto. Amém? Glória a Deus. Vamos ler versículo de número 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Graças a Deus. Como eu sempre gosto de fazer para melhor entendimento nosso, eu fiz uma divisão desse texto. Eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte está nos versículos 13 e 14. A segunda parte somente no versículo de número 15. E a terceira e última parte nos versículos 16 e 17. Amém? Então vamos por parte. Convido você a meditar junto comigo nos versículos 13 e 14. Antes de lermos novamente, com um olhar mais clínico, com um olhar mais minucioso, eu gostaria de dizer que nesses versículos Paulo demonstra a solidez e a lucidez do seu agradecimento a Deus. A solidez e a lucidez do seu agradecimento a Deus pela vida dos irmãos tessalonicenses. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de perseguição, como ficou claro na exposição da primeira carta e também na introdução dessa segunda. E nessa ocasião ele demonstra isso, que o agradecimento dele não é cego, que o agradecimento dele não é
sem fundamento. Paulo não está se fazendo de doido ao agradecer a Deus pela vida dos irmãos tessalonicenses, mesmo em contexto de dura perseguição, em contexto de falsos ensinos, em contexto, enfim, de tempos difíceis. Ok? E nessa oportunidade, eu gostaria de meditar 2 pontos, mas em seguida eu quero pedir para você ler novamente os versículos de número 13 e 14 com um olhar mais clínico, mais perceptivo. Amém? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 2 pontos que eu queria chamar a sua atenção nesses 2 versículos, o primeiro na realidade se encontra na segunda parte do versículo 13, em que Paulo diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte fato, que essa é a base do agradecimento de Paulo. É sob esse chamado do Senhor, é sob essa escolha do Senhor desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e na fé na verdade, que Paulo baseia o seu agradecimento. Como eu disse, ele não está se fazendo de louco. Tempos difíceis, ele envia uma carta e distorcem as palavras dele. Chega aos ouvidos de Paulo que falsos ensinos estão circulando naquela igreja, e a consequência deles, como nós vimos, é a ociosidade dos irmãos tessalonicenses. Paulo está consciente dos problemas, e Paulo não está se fazendo de louco. Paulo está agradecendo a Deus pela vida dos tessalonicenses, não por causa de circunstâncias que estão mudando a qualquer momento, vira e mexe muda, mas o agradecimento de Paulo está baseado na graça de Deus, na salvação de Deus, em seu Espírito e na verdade revelada pelos apóstolos, a saber, o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo baseou seu agradecimento nisso, que os tessalonicenses ouviram tais palavras, que foi entregue aos tessalonicenses o ensinamento da parte do Senhor. Paulo fala na primeira carta que as palavras deles, dos apóstolos, ou de Paulo e sua equipe missionária, teriam de ser recebidas como palavra do Senhor, e de fato foram recebidas. Então é sobre isso que Paulo tece essas palavras de agradecimento. Paulo está olhando para Deus, Paulo está confiando em Deus, está confiando que Ele cumpriu sim o seu propósito na vida dos tessalonicenses, e não baseado em circunstâncias. Ele agradece a Deus do fundo do seu coração, acreditamos. Ele agradece a Deus de forma sincera pela salvação, pela vida de Deus nos irmãos tessalonicenses. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com
os irmãos aqui. O segundo ponto em que eu gostaria de destacar com os irmãos está no versículo de número 14, quando ele fala assim: vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto é que o evangelho é a condição necessária para qualquer pessoa, não somente os tessalonicenses, mas também qualquer pessoa. O evangelho é a condição necessária para qualquer pessoa participar da segunda vinda de Cristo Jesus. Não tem como participarmos da segunda vinda de Cristo Jesus ao lado dele, provar do retorno glorioso, da majestosa vinda de Cristo Jesus ao lado dele, como parte do povo dele, como parte integrante do povo que ele virá buscar. Não tem como fazer parte disso tudo se não tivermos a condição necessária, chamada Evangelho. Somente através do Evangelho. Somente através do Evangelho de Cristo Jesus. E detalhe, Paulo, o agradecimento de Paulo se estende a isso. Paulo está olhando para o Evangelho pregado àqueles irmãos. Paulo não está confiando em outra coisa. Paulo não foi lá e não ensinou a eles a como fazer a campanha do descarrego. Paulo foi lá e não ensinou a eles a como quebrar a maldição na família. Paulo foi lá única e exclusivamente com a missão de pregar ao Evangelho àquela comunidade. Não foi passar pelo encontro, foi o Evangelho. E repito, a condição necessária para nos encontrarmos com Cristo Jesus do lado dele é o Evangelho. Não adianta colocar outra coisa no lugar. Não adianta. Não adianta. E não adianta. A título de informação, essa expressão que está aí no versículo de número 14, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma referência ao seu retorno glorioso nos ares. Esse retorno glorioso que nós que a gente já vem meditando aqui há 2 quartas-feiras. Essa glória do Senhor Jesus Cristo, essa expressão é uma referência ao seu retorno. Então, para concluir, o agradecimento de Paulo não está baseado em outra coisa a não ser na salvação através do Evangelho pregado aos Tessalonicenses. Paulo agradece por isso. Porque se fosse olhar para as circunstâncias de sofrimento, de tentativa de derrubar o seu trabalho ali, talvez Paulo entraria em parafusos, como alguns de nós fazem, né? Quando se depara com problemas. Mas Paulo agradeceu com base na graça de Deus, por meio do Evangelho pregado aos irmãos tessalonicenses. E a condição necessária para esse encontro com Cristo é o Evangelho. Amém? Amém.
Bem, eu gostaria de meditar com você na segunda parte, que está no versículo de número 15. Nesse versículo de número 15, Paulo, ele mais uma vez, ele não perde a oportunidade, mas ele despende uma exortação à permanência no ensino apostólico, seja pregado ou seja por intermédio de uma carta reconhecidamente apostólica. Vamos ler. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A primeira coisa que eu queria meditar com vocês aqui é nesse permanecer firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Como eu disse mais uma vez, Paulo, ele não perde tempo. Ele mais uma vez despende uma exortação aos irmãos tessalonicenses. Ele vira e mexe está fazendo isso. E a exortação dele não muda desde o começo do capítulo 2, desde o primeiro versículo. A exortação é a mesma. Permaneçam no ensino que eu vos entreguei, parafraseando aqui as palavras de Paulo. Paulo está dizendo para ele: permaneçam firmes, guardem esses ensinamentos, guardem aquilo que eu entreguei a vocês, não percam o tempo de vocês olhando para outras coisas. Não desviem o foco, gastando tempo em coisa que não deve ser considerada, mas atentem tão somente às palavras que entreguei a vocês. O que ele chama aqui de tradições que vos foram ensinadas. E aqui eu quero lembrar os irmãos do sentido que nós damos aqui a tradições e a sua oposta, a novidade. A tradição aqui, como você pode perceber, tem um sentido de ensino cristão. Ensino cristão dado pelos apóstolos, ensinado pelos apóstolos, recebido por Cristo Jesus. E novidades tem o sentido de tudo aquilo que for estranho à doutrina apostólica, à doutrina dos apóstolos. Doutrina, mais uma vez quero enfatizar, que não foi fruto da mera imaginação de Paulo, Pedro, João, Mateus, mas foi algo ensinado pelo próprio Senhor Jesus. É isso que ele quer dizer aqui, por tradição e novidade, tudo que foi estranho a isso. E o apelo de Paulo é: permaneçam firmes e guardem as tradições, ou seja, a doutrina em que eu, apóstolo Paulo, lhes ensino. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. E a segunda coisa que eu gostaria de meditar com você, aqui nessa oportunidade, ainda do versículo 15, é esse: seja por palavra, seja por epístola nossa. A segunda parte do versículo 15. Bem, eis aqui a prova de que haviam ensinos falsos circulando no meio da igreja tessalonicense, da igreja em Tessalônica. Eis aqui a prova de que interpretações distorcidas do ensino de Paulo a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus estava ocorrendo no meio dos tessalonicenses. E Paulo faz questão de enfatizar
a sua palavra, a sua epístola, epístola reconhecidamente apostólica, não epístola falsa, não palavra falsa, não interpretação distorcida, mas palavra de Paulo, reconhecidamente de Paulo, ou seja, apostólica, e epístola reconhecidamente apostólica, cartas que sejam de fato de Paulo. Vocês lembram o que nós dissemos na outra vez? Que o engano, quanto a esse ponto, quanto a essa questão, ele vem com roupas, entre aspas, ou camuflagens cristãs, não é? Se você for no versículo de número 2, Paulo vai dizer assim: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. É assim que o engano é mais facilmente disseminado. Hoje em dia nós temos a cultura do gospel, né? Cultura do gospel. Se você colocar o adjetivo gospel em qualquer coisa que seja, aí está aprovado para o crente usar, ou para o crente escutar, ou para o crente tomar propriedade daquilo. O negócio está tão absurdo que eu fui ali na galeria Pedro Jorge e eu vi ótica gospel. Como assim? O meu óculos é gospel? Está absurdo, não é? E esse adjetivo gospel está tomando uma proporção. E não estou dizendo que todas as coisas com esse adjetivo gospel sejam coisas enganosas, mas boa parte delas, que vem com essa roupagem, sabe? Gospel, cristã, apóstolos e mais apóstolos se utilizando de jargões bíblicos para disseminarem o seu engano. E isso não é novidade. Acontecia no tempo dos Tessalonicenses. E está aqui a prova de que isso acontecia. E Paulo, ele exorta mais uma vez aos Tessalonicenses a permanecerem firmes, guardando as tradições, ou seja, as doutrinas apostólicas reconhecidamente, declaradamente, claramente, explicitamente, com o selo apostólico. Amém? Glória a Deus. Vamos para a terceira e última parte. Versículos 16 e 17. Diz assim, vamos ler os versículos. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Agora Paulo está encerrando. Paulo está encerrando o assunto iniciado no versículo 1. E o assunto é a volta de Cristo Jesus. E a palavra dele, a forma como ele conclui, parece que é uma mistura de ação de graça com doxologia. Que é isso, Flávio? É uma palavra de louvor, honra e glória a Deus, direcionada à comunhão dos santos. É assim que ele termina o capítulo de número 2. E algo que deve nos chamar a atenção
é o que está escrito no versículo de número 16. Finalzinho do versículo, parte dele. Nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Versículo 16, parte B. Eu quero que vocês observem o tempo verbal. Nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. É presente, é futuro ou é passado? Passado. Então já há uma consolação, não é isso? Já há uma consolação, já há uma boa esperança, já há uma graça derramada para sustentar todo fiel cristão em tempos difíceis. É isso que Paulo está dizendo. Lembra no começo da nossa exposição que o agradecimento de Paulo não está baseado em circunstâncias, e sim na salvação em Cristo Jesus que Deus graciosamente derramou. E isso foi demonstrado ou chegou aos Tessalonicenses por meio da pregação do Evangelho. Lembra? É isso que ele está dizendo aqui. Nos deu eterna consolação, uma consolação que não tem fim. Uma consolação que não é aquela consolação ou aquele consolo meia boca, mas é eterna. É eterna. E é uma consolação, meditem comigo, que ainda não é uma consolação que ainda vai chegar, ou que chegará com o retorno de Cristo Jesus. Não, lembra? O tempo aqui do verbo está no passado, deu, ou seja, ainda neste mundo, essa consolação. Deus nos deu essa consolação, boa esperança pela sua graça. E como é que isso foi possível? Alguém pode arriscar? Alguém pode dizer? Alguém pode lembrar? Onde foi o ápice da manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, da consolação de Deus, o ápice da demonstração de que Deus não nos esqueceu? Alguém pode dizer? A cruz, gente. A cruz. A gente sempre vem dizendo aqui que a consolação olha para a cruz, que a esperança olha para a cruz, que a firmeza, que é aprender a dar passos mais firmes na fé, olha para a cruz. Medita no sacrifício de Cristo Jesus, em sua ressurreição como substituição nossa. Aí terás consolação eterna. 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 E boa esperança pela graça de Deus. E o segundo ponto e último aqui é que o tempo agora muda. Consolem. Que tempo é esse? Presente. Não é? Nós vimos um verbo agora há pouco no passado, que a consolação esteve no passado, que se iniciou em algum ponto, ou seja, no Evangelho recebido por nós, e agora está no presente. Console o vosso coração. Ou seja, você não recebeu só uma vez, de uma vez por todas, assim, a consolação foi só lá no começo da fé, naquele momento ali que você estava com os lábios trêmulos, não é? Antes de cair na água do batismo, chorando, entregando a sua vida a Cristo Jesus, publicamente. Não foi só naquele período. Consola no presente.
é uma consolação hoje. É isso que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses. Vocês são consolados hoje por Deus. Que esse ato que nos deu eterna consolação continue consolando vocês. Continue consolando o vosso coração. Não temos escolha. Não tem outro jeito. Não tem outro método. Não tem outra forma. Não tem encontro com Deus. Não tem cura interior. Não tem qualquer parafernália neopentecostal. É o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Cristo morrendo na cruz, sendo sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. É essa a nossa consolação. De que mesmo que nós morramos, mas nós ressuscitaremos à semelhança de Cristo Jesus. De que mesmo que eu passe uma vida de fome nessa terra, eu provarei da glória futura em Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. É ali que está a consolação diária. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. É o que Paulo está falando para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a conclusão do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Amém? Após tanto esforço, não é? Nós testemunhamos tanto esforço empregado pelo apóstolo para que os tessalonicenses se mantivessem na doutrina, mais especificamente na doutrina ensinada por ele, referente à segunda vinda de Cristo Jesus. Mesmo que o engano chegasse a ele com roupas gospel, né? Isso não o tornaria verdadeiro tais enganos. E Paulo disse a eles: olha, as tradições, que são as doutrinas apostólicas, que é o ensino entregue por Paulo, permaneçam firmes neles. É essa a conclusão. Então, desta feita, todos os cristãos, inclusive ali os irmãos tessalonicenses, e nós, devemos seguir o exemplo dos primeiros discípulos em Jerusalém, registrado em Atos 2:42, a primeira parte do versículo, que falam que eles lá perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Amém. Para que nós não possamos ir para nossa casa sem meditar numa palavra mais direcionada, numa palavra mais específica para o nosso contexto aqui do século 21, de Gereissati 1, de Ceará, Maracanaú, eu quero meditar em 3 coisas bem rápidas com vocês. A primeira é algo já dito, mas para reafirmar, eu quero me utilizar do exemplo de Paulo, que sempre está reafirmando algo, porque a gente tem facilidade de esquecer. Então eu quero reafirmar algo. Não existe outro meio para participar da segunda vinda de Cristo Jesus. Não existe outra forma. Não existem atalhos. É pela cruz. Somente pela cruz. Não é? E não tente cerrar a sua cruz. Não tente burlar, não é? O meio, a forma de participar da vinda de Cristo Jesus. Não tente, carregue, crucifique a sua natureza humana pecaminosa. Medite no Evangelho. Viva uma vida de
arrependimento e agradecimento a Deus por tão grande amor lá naquele madeiro. Não despreze esse ato bondoso, gracioso, que nós não temos como pagar. Não despreze trocando por qualquer coisa, mas permaneça firme. E lembre-se, não existe outro meio, não existe outra forma de participar da vinda de Cristo Jesus se não for pelo Evangelho. Amém? A segunda coisa é que, se essa é a base do agradecimento de Paulo, também deve ser a nossa, não é? A base do nosso agradecimento a Deus. A nossa gratidão a Deus não deve estar em circunstâncias, porque nós sabemos que circunstâncias estão mudando o tempo todo. Um dia eu fui dormir trabalhando, e no outro dia eu acordei, fui trabalhar e estava desempregado. E aí? Olha aí, na série já, não coloque essa mão aí. Circunstâncias mudam. É por isso que nós devemos dar graças em tudo. A base do nosso agradecimento, da nossa gratidão a Deus, deve ser a mesma base utilizada por Paulo. Essa consolação eterna em Cristo Jesus. Amém? Pense nisso. Carregue isso para o seu trabalho. Carregue isso para você, dona de casa, no seu dia a dia. Carregue isso para a escola. Ande com isso o tempo todo no coração, na mente. Seja grato a Deus por Cristo Jesus lá na cruz. Amém? Glória a Deus. E a terceira e última coisa é que, a semelhança dos Tessalonicenses, nós devemos nos consolar diariamente, no tempo presente, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Não vamos buscar outra coisa, não vamos pegar outra coisa, não vamos nos desesperarmos, fecharmos os nossos olhos e procurar psicologias, procurar gurus espirituais, mas vamos ficar só com essa consolação por meio do Evangelho. E não somente isso, vamos nos consolar uns aos outros com essa palavra. Amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe